Fala galera, hoje é dia de Êxodo 38, vamos lá. O altar do holocausto. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura, e fez-lhe as suas pontas aos seus 4 cantos, do mesmo eram as suas pontas, e cobriu de cobre. Fez também todos os vasos do altar, os caldeirões, e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros, todos os seus vasos fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre, de obra de arte, na sua cercadura de baixo até ao meio dele, e fundiu 4 argolas às 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de cetim, e os cobriu de cobre, e meteu os varais pelas argolas aos lados do altar para levá-lo com eles. Fê-lo oco de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando a porta da tenda da congregação. O pátio. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes dessas colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do norte, cortinas de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do ocidente, cortina de 50 côvados, das suas colunas 10, e das suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e da banda oriental ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas dessa banda da porta eram de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E da outra banda da porta do pátio de ambos os lados eram cortinas de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e a coberta das suas cabeças de prata. E todas as colunas do pátio eram cingidas de prata, e a coberta do pátio, da porta do pátio, era de obra de bordador de azul, e de púrpura, e de carmesim, de linho fino torcido. E o comprimento era de 20 côvados, e a altura na largura de 5 côvados, de fronte das cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, e os seus colchetes de prata, e a coberta das suas cabeças e as suas molduras de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. A enumeração das coisas do tabernáculo. Esta é a enumeração das coisas contadas do tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés, e com ele a Oliabe, e o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra, o engenhoso artífice, e bordador em azul, e em púrpura, e em carmesim, e linho fino, e todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme ao ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme ao ciclo do santuário. Um beca por cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme ao ciclo do santuário, de qualquer que passava aos arrolados da idade de 20 anos acima, que foram 603.550, e houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases eram 100 talentos, um talento para cada base. Mais dos 1.775 ciclos fez os colchetes das colunas, e cobriu as suas cabeças e as cingiu de molduras.
E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 séculos, e dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de cobre, e o crivo de cobre, e ele e todos os vasos do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Bom, galera, Êxodo 38, amanhã Êxodo 39. Falou!